Bem-vindos ao Que Nem Tu, podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Você que já está chegando, vai deixando seu comentário. Toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube e também na tela da TV Diário. E Karine, hoje a gente traz um convidado que é para celebrar o aniversário de Fortaleza. Que hoje, quinta-feira, que sai o episódio, né? O dia que está saindo esse episódio é o dia do aniversário de Fortaleza, então... Para celebrar, né, esse aniversariante, a gente trouxe aqui o prefeito da cidade, José Sarto. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Obrigado, Karine. Obrigado, Alan. Obrigado a todos vocês que acompanham o Que Nem Tu. Né? Muito prazer. Muito feliz, prefeito, de você querer falar com a audiência que acompanha o Diário Nordeste, acompanha o Que Nem Tu numa semana que é agitada para você, porque você né, acaba cumprindo uma agenda bem intensa em celebração ao aniversário da cidade. Isso. Mas aqui, além de falar sobre Fortaleza, a gente fala muito sobre a história do convidado. Uhum. E tem uma questão muito interessante que você é de Acopiara, né, prefeita? Isso. Como era a infância, como foi a infância de Sarto? Bom, porque o senhor veio de Acopiara ainda muito bebê, então chegou com 1 ano de idade em Fortaleza. Então a sua infância foi aqui na cidade, né? É verdade. Eu diria para quem nos escuta que eu sou que nem tu. Filho do mesmo carbono e amoníaco, monstro de ingratidão e rutilância que sofro desde a epigênese da infância, a influência má do signo do zodíaco. Citando aqui Augusto dos Anjos. Eu nasci em Acopiara, com 1 ano de idade vim para Fortaleza. Meu pai perdeu o emprego, à época era contador, e veio para cá e mamãe ajudava na renda doméstica costurando. E aí nós fomos morar lá na Barra do Ceará. Por isso é que eu adoto a Barra do Ceará, eu me criei lá, né? E viemos para cá, éramos 6 irmãos e 3 irmãs, né? E sempre, você sabe que família do interior, sempre que chega aqui, a Karine, ela abriga, recebe primos e primas, né? A nossa casa não tinha perigo, não tem 11 meninos, adolescentes, pré-adolescentes, e aí por aí vai. Então, nos criamos ali perto do Grêmio dos Ferroviários, já antigo, mudou o nome, né? Era Colônia, e hoje passou a ser Álvaro Eide, que deu um glamour a mais, né? Mas na minha época ela era Colônia mesmo. Eu estudei no Grêmio dos Ferroviários, ia a pé, e de lá passei para o Zé Valdo Ribeiro Ramos, e depois para o Liceu do Ceará. Olha aí, a gente também é da Barra, eu e o Alan. São três filhos da Barra. Morava no Hermes Pereira. Hermes Pereira. Pertinho. Hoje a Barra está lindíssima e vai ficar mais ainda. O que, o senhor tem já alguma coisa para falar sobre a Barra do Ceará? Pois pode jogar aí. A Barra, eu devo receber essa semana um novo projeto de paisagismo que vai ligar o Morro de Santiago, aquele antigo estaleiro, né, que tem ali debaixo da ponte, e nós vamos iluminar aquela ponte. Vai ficar lindíssima. Já fizemos toda a requalificação de intertravado na Avenida Beira Rio. Não adianta, porque o povo não chama de Beira Rio. Ali é Barra do Ceará. Então o povo quer dizer, Beira Rio, Avenida Beira Rio. Ali é Barra do Ceará. E com essa nova intervenção, lá já tem 40 quiosques na Avenida Beira Rio, mas vai ficar intervenção muito bonita, porque a gente vai perceber à noite. Quem vem de avião chegando em Fortaleza à noite, vai perceber a ponte da Barra iluminada, e é um toque diferente que a gente quer dar para a nossa Barra do Ceará. E já tem previsão, prefeito, assim, de quando deve começar, quando é que vai ser essa entrega? Eu devo receber o projeto essa semana, e é uma intervenção muito breve, porque não mexe com infraestrutura. O projeto basicamente é um projeto de iluminotécnico, que eles chamam, né? Não mexe em fundações. E eu creio, assim, dando um chute, até o meio do ano que vem a gente já está com ele pronto. Diferente, por exemplo, da Praia de Iracema, que a gente lançou, que aí é uma intervenção mais intensa, porque nós vamos investir 26 milhões e 100 mil reais. E pega uma faixa de 2 quilômetros. Vai ficar linda também. É mais estrutural também as obras, né? Assim. Também tem a ponte, né? Que a gente vai fazer uma plataforma para saltos, uma plataforma para contemplação. Vai ficar, quem não viu o projeto, a maquete eletrônica, vai ver que vai ficar lindíssimo.
Pronto. E aí, voltando aqui à sua história, né? O senhor é neto de Dona Nenê, né? Isso, parteira. Isso. E a sua mãe, ela é enfermeira. Enfermeira e era parteira também. Pronto. E aí o senhor resolveu ser médico e obstetra. Tem alguma... Tem tudo a ver. Alguma coisa a ver com essas mulheres, assim? Como foi essa escolha, né? Tem tudo a ver. Eu me lembro que menino pequeno, eu quando ia para Copiara passar as férias, né? Eu tinha uma grande curiosidade, porque a casa da vovó, ela era sempre cheia de gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E tinha áreas da casa que a gente não podia entrar. Evidentemente, deveria ser o consultório, né? Para exame das mulheres que estavam gestantes. E aí, a minha mãe também é parteira. A minha tia, que já faleceu, tia Júlia, era parteira. E daí foi que eu acho que nasceu a curiosidade pela medicina e, em muito particular, pela obstetrícia, né? A vovó, eu tenho descoberto aí várias pessoas que chegaram a esse mundo de meu Deus pelas mãos dela. Por exemplo, você sabe quem vovó Ferro Parto, da mãe dele que trouxe ao mundo? Nonato Albuquerque. Nonato Albuquerque de Acopiara veio ao mundo pelas mãos de Nenê Nogueira e tantas outras pessoas que quando eu andava muito enquanto deputado no interior, o pessoal dizia: mas doutor Sasso, o senhor é neto da dona Nenê Nogueira, foi ela que fez meu parto, foi ela que fez assim, assim. Então, figuras ilustres, e o Nonato, por exemplo, é uma dessas que veio ao mundo pelas mãos da vovó. Prefeito, você também trabalhou durante muito tempo no Gonzaguinha da Barra, né? Tem uma marca aí de muitos partos na sua história. E eu imagino assim que quais histórias marcantes você tem durante esse período no Gonzaguinha da Barra, porque como a gente falou no início, né? A gente é da Barra e o Gonzaguinha sempre foi uma unidade ali muito importante para quem mora naquela região. Isso. E qual foi alguma história marcante desse período? Olha, ali o Gonzaguinha ele foi inaugurado em julho de 1986. Eu fui o primeiro médico plantonista a dar um plantão junto com um colega, doutor Nazareno, colega de turma. E não sei se tu era nascido, não acho. Sou de 90. Pronto, então nem era nascido. Então, ali era muito pequeno ainda, a estrutura não é a que é hoje. Não existia, por exemplo, aqueles conjuntos habitacionais do Vila Velha 1, 2, 3, 4 e tal. E era uma estrutura ainda muito modesta. E nós passamos, assim, como a população tinha como referência a maternidade escola e a César Carlos e o Hospital Geral, sempre foram as grandes referências em obstetrícia, e a distância era muito grande. Então nós passamos poucas e boas, como pode dizer, né, os nossos colegas médicos, mas graças a Deus, eu tenho um privilégio. Eu, ao longo da minha vida toda de obstetra, que foi toda ela no SUS, Sistema Único de Saúde, eu parei de contar quando tinha feito 10 mil partos. Pois é, eu fiquei sabendo que o senhor tinha 10 mil Olha, partos. tem colega mais, meu... É? Tem mais, com certeza. Tem colega meu que já fez 40 mil. Eu, quando chegou nos 10 mil, eu resolvi parar de contar, porque assim, antigamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Computador, você tinha que anotar num caderninho, aí termina a preguiça. Dizem até que a letra do médico é feia, porque ele tem que escrever muita coisa no prontuário, né? E então ele termina tendo que escrever muito. E por conta disso, eu acho que foi das causas que me estimularam a não cadastrar mais. Mas parei quando chegou nos 10 mil partos. Mas tem colega médico, com certeza, que já fez mais de 40 mil partos aqui. Gente que... E eu tive o privilégio de nunca ter tido uma ocorrência fatal. Eu já tive paciente com parada cardíaca, criança com paralisia cerebral, mas nunca tive um óbito na vida, graças a Deus.
Porque isso é risco cirúrgico, né? Não quer dizer nada. Você... Apenas que é risco cirúrgico. E você continuou fazendo partos mesmo durante a trajetória política, não continuou? Eu continuei até 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu quebrei meu ombro. Eu andava de bicicleta e quebrei o ombro. E depois da cirurgia que eu coloquei aqui um equipamento, eu fui tentar reoperar e eu senti incômodo na mão. Então, já não era mais a mesma coisa. Então, para não ter nem risco para paciente, né? Eu resolvi deixar só clinicar, só fazer ultrassom, porque aí não precisa fazer intervenção cirúrgica, clinicar e fazer ultrassom. Teve um período que eu fui repórter setorista na Assembleia e eu lembro que eu era o Sarto ali de manhã tentando defender o governador e à tarde ele tinha que correr para ir fazer parto. E eu chegava, Alan, cedo, né? Porque a Assembleia começava a inscrição 9 horas, né? Ainda é hoje, né? E eu ia primeiro para o hospital para atender, operar, para chegar às 9 horas, para depois voltar para continuar. Correria, né? Correria, mas é bom. É um ambiente saudável. E o senhor faz parte de uma geração de políticos, médicos, e assim, a gente vê muito assim, políticos que são médicos, muitos obstetras também, né? Assim, o que é que existia assim, nesse momento de levar esses profissionais para a política e de como esses eleitores viam esses políticos que estavam, né, assim, atuando de duas formas na prestação de serviço para eles, né? É um momento muito mágico, principalmente na área da obstetrícia. Quem vai para o médico já vai cheio de dores. E principalmente não querendo aqui fazer qualquer exceção honrosa à obstetrícia, mas fazendo, quem vai dar à luz a uma criança vem cheio de expectativas, a mãe, né? Qual é a mãe que não fica pensando, como é que vai ser meu filho? Como você vai estar com saúde? Não vai estar com saúde? E você que acompanha, que faz o pré-natal, quando você é o primeiro a entrar em contato com aquela criança, menino, menina, e entregar para a mãe, porque a gente tem o costume de fazer esse contato, né? Botar o contato pele a pele. Então, a mãe, eu posso até esquecer que eu fiz o parto dela, mas ela não esquece que foi o Dr. Sarto que fez o parto dela. Então, é um momento muito rico para médicos, de um modo geral, e para obstetras em particular. E eu vim de uma geração que seguiu-se logo após a redemocratização, né? Nós tínhamos uma ditadura militar e em 84 surgiu do Brasil o movimento pelas diretas já, chamado movimento, votando-se a emenda Dante de Oliveira, que preceituava a eleição das capitais, não foi aprovada, mas houve uma grande comoção no mundo todo e aqui. E aí voltou-se a ter eleições nas capitais em 88. E aí eu andava muito nessa região periférica de Fortaleza, onde eu trabalhava como médico em várias instituições. E em 86 teve a Constituinte, né? A Constituinte foi em 88, elegeram a bancada para escrever a Constituinte em 88, e eu ajudei a um colega a se eleger deputado federal. E ele, quando chegou na eleição de 88 para vereador, ele e mais alguma turma, mas sabe por que tu não te candidata a vereador? Porque à época, a gente nesse período de redemocratização estava debatendo tudo, né? Tudo era causa de movimentos, e eu diria sadio, um debate sadio, tolerante, né? Ainda que saindo de um regime golpista, o ambiente era bem mais tolerante do que está hoje, né? Então, e aí entramos na política, por exemplo, Heitor Ferrer, que é meu colega médico, né? Professor Arthur Bruno, vereador de primeiro mandato, Inácio Arruda, que foi senador, a deputada Gorete Pereira, que ainda hoje milita, Carlos Mano Marques, prefeito de Pacatuba, médico, doutor Augusto Gonçalves, já falecido, médico, Rosa da Fonseca na sequência. Então, várias pessoas que tinham uma vocação, desde ou no movimento universitário ou na vida profissional, né, resolveram, era coisa
era um brotar assim de novidades, né? A redemocratização foi um período muito rico, né? De debates, de colocação de teses sobre como construir um mundo melhor para todo mundo, como diminuir diferenças, etc. E foi nesse contexto que eu me inseri. Prefeito, então você disputa a eleição desde 88 sem parar, né? Mas você passa por uma eleição, que é a de 2020, que eu, se Deus quiser, nunca nenhum outro político vai passar por uma eleição tão atípica e diferente quanto foi a de 2020. Muito. E uma das grandes curiosidades que eu tenho em relação a essa eleição de 2020 é porque, assim, infelizmente hoje o eleitor, ele não leva só em consideração o que um candidato tem a oferecer do ponto de vista de projeto, né? Ele leva em considerações muitas outras coisas, incluindo carisma. E eu falo isso porque na campanha eu ficava pensando, meu Deus, eu não tenho eu tenho que correr muito para conseguir ter o carisma que Karine Zaranza tem. Você acha, né? Eu sou zero carisma, prefeito. E aí eu ficava pensando, como é que o Sarto, numa campanha que ele precisa se apresentar à população, ele vai conseguir apresentar carisma se ele tem que esconder metade de um rosto durante todo o processo de campanha? Então, como foi esse desafio? Como é que você enxergava esse tipo de desafio? Né? Se é que isso preocupava você, né? Preocupava e não só isso, olha. O que me consternou mais foi que pela legislação eleitoral a gente tinha 45 dias de campanha. Dos 45 eu passei 21 com Covid. E eu ficava em casa. E eu ia gravar, né? Então, quando eu ia gravar, normalmente eu gravava com febre, com os olhos vermelhos, por mais que você passasse maquiagem e usasse máscara, porque a equipe que tinha que estar lá, quem tinha Covid já podia estar, mas quem não tinha, eu tinha que gravar com máscara, né? Mas normalmente tirava a máscara. E um cansaço, porque é da virose, né? Dá um acometimento pulmonar. Eu não conseguia terminar uma frase de 30 segundos, coisas simples que hoje a gente faz aqui com a maior tranquilidade, e 21 dias eu estive com Covid, 4 dos quais eu estive internado no hospital da Unimed. Quero mais uma vez agradecer aos meus colegas da Unimed, todos que estiveram lá e todas. Dia desse eu fui a uma UPA visitar e tinha uma pessoa, deixa eu ver onde era, eu acho que era no Janguruçu. Ela me disse assim, doutor, o senhor não lembra de mim, claro, mas eu estava lá na Unimed, eu trabalho lá, quando o senhor estava internado com Covid. Então, agradecer a esses profissionais que nos ajudaram, a todos nós cearenses e fortalezenses. Mas foi muito difícil, viu, Alan? Muito difícil porque gravar, você sabe muito bem. Quando você está aqui gravando, que você tropeça numa palavra, você tem que refazer. O fôlego não permitia, às vezes, dar a entonação que o diretor queria, né? Porque fica parecendo que você é um autômato, né? Aí refaz a frase, aí de repente eu tinha gato, cachorro, passava o gato, né? Passava a Marion, passava. Na verdade, a Marion, como tudo na vida, foi uma descoberta incidental. Quem estava passando na hora era a Preta, que é uma vira-lata adotada, que eu adotei, e a Preta não quis sentar no meu colo. Engraçado. E aí a Preta não queria sentar no meu colo, saiu rebelde, aí ia passando a Marion, disse, vem cá, Marion. Aí a Marion sentou e viralizou, virou a mascote da campanha. A Marion acabou trazendo o carisma que você precisava ali. Pronto, a Marion, a pequenininha, aquela coisa, né? A Preta já mais rebelde, né? Então, esse incidente tornou a Marion famosa. Conhecida, famosa. E aí o pessoal ainda pergunta pela Marion onde o senhor vai? Ainda perguntam, né? Mas assim, menos atualmente perguntam menos. Prefeito, e assim, você tá falando, o Alan falou desde 88, né? O senhor tá na vida pública, são 35 anos, né? Isso. De vida pública. E assim, o que é que mudou nesses 35 anos? O senhor pensa aí nessa sua primeira campanha para vereador de Fortaleza e para essa sua última campanha, assim, quais são os desafios desse político, né, hoje? Tá, olha, Karine, mudou muita coisa. Muita
se eu pudesse lhe falar das dores que eu passei. Pois fale, estamos aqui para lhe ouvir. Na verdade, eu, jovem médico, quando ingressei na política, ao lado de grandes nomes que fizeram e fazem a política, Ciro Gomes, Inácio Arruda, Carlos Mano Marques, pensadores, gente que tinha conteúdo, Arthur Bruno, Heitor Fé, Sérgio Novaes, por aí vai. A política desse tempo para cá, ela tirou uma característica que eu acho que é muito importante. Está tirando, sabe? E eu não quero que tire. Assim, é o clamor da minha alma. É que as pessoas não percam a vocação, que não percam a fé, que não percam a esperança de que a gente pode transformar a realidade nossa e das outras pessoas, porque o descrédito passou a ser tamanho, e não era apenas aqui na pequena República Brasileira, mas passou no mundo todo. Veja o que acontece. No mundo todo, houve eu diria que uma guinada desde a final dos anos 90, início dos anos 2000, uma guinada com avanços tecnológicos, da mesma maneira, uma guinada de eu não diria conservadorismo pelo conservadorismo, a palavra não é bem conservadorismo. Houve uma guinada em questionar tudo, né? Eu, por exemplo, brincando dia desse, alguém perguntou se eu estava voltando de Brasília. Eu digo, ó, eu só vou se o avião, o piloto, ele tiver feito um curso. Mas se ele for seguindo orientações do Google, eu não vou não. Porque virou uma loucura. Todo mundo hoje tem opinião formada sobre tudo, como dizia Raul Seixas. Todo mundo hoje é doutor em astrologia. Ah, mas eu acho isso, e o que você acha? Acabou o que o cara que é cientista, que pode errar e erra, mas que gasta noites e noites e noites estudando, lendo, relendo, estudando em vários idiomas e vendo as coisas, e tem a mesma, eu diria, a mesma qualidade que uma opinião, né, de quem está aqui pegando um aplicativo qualquer. Então, mudou muita coisa. Mas eu acho que esse é uma mudança que deve ser cíclica, pelo que a gente percebe. A humanidade, ela retroage, depois ela dá para frente. Porque eu não acredito que essa revolução da nanotecnologia, da inteligência artificial, elas vêm para sacudir o mundo. Elas vêm para sacudir o mundo. Então, eu espero que nessa contra-revolução ressurjam valores como humanismo, né? Como solidariedade, tolerância, aprender a conviver com contrários, saber que nem... Aí eu ia dizer, eu sou quase doutor nisso, nem gêmeos univitelinos são iguais. Existem diferenças. Então, mudou muito, mas eu quero que mude para melhor. Prefeito, ainda voltando na época que você teve Covid, assim, e durante a campanha, você chegou a temer pela vida durante o processo que estava internado, ou achava que dava para superar aquela doença, assim, de uma forma um pouco mais tranquila? Eu temi pelos meus filhos. Bem da verdade, por mim não. Eu achava que eu tenho procurado cumprir a missão que Deus me deu, tentado cumpri-la, e eu ficava com receio dos meus filhos, mas como era uma doença nova, teve momentos muito difíceis para os colegas decidirem se eu ia entubar ou não entubar, e eu digo, galera, aqui está um paciente, pode esquecer que eu não sou médico, pode fazer o que vocês acharem que deve fazer. Temi mais o velho temor de quem eu penso que na maioria das vezes quem vai morrer pensa, aí como é que vão ficar meus filhos, né? Porque eu já estou criado e tal, como é que vai ficar minha família e tal. Esse era o meu temor. Prefeito, tem um outro ponto que é interessante em relação a como
a política mudou muito e o interesse das pessoas em relação aos gestores também se transformou durante esse período, né? Eu aposto que em 88, quando você se candidatou pela primeira vez, poucas pessoas tinham interesse em saber da sua vida pessoal. Isso. Elas queriam saber o que você tinha De proposta, de né? proposta, o que precisava fazer. Hoje, principalmente por conta do avanço das redes sociais, esse tipo de interesse parece ser maior. E eu, inclusive, por exemplo, tem políticos que têm até dificuldade para lidar com isso, que escondem coisas normais de qualquer pessoa faz. Tipo, eu não vou mostrar para a pessoa que eu fumo, eu não vou mostrar para o eleitor que eu bebo, porque o eleitor pode me julgar de uma maneira errada. E você teve uma questão curiosa, porque logo que você assume a prefeitura, com poucos meses você tem que ser obrigado a anunciar o fim de um casamento que as pessoas não tinham nada a ver com o seu casamento. Exatamente, mas você tinha que anunciar. Isso. Então, como é que você lida com esse novo momento, assim, em relação ao interesse das pessoas? Olha, aí me lembra Jorge Luiz Borges, né? Se eu pudesse viver a minha vida outra vez, eu nadaria mais rios, caminharia mais caminhos, se eu pudesse viver a minha vida outra vez. Eu compreendo que eu me tornei uma pessoa pública e eu procuro agir assim, salvo, com raríssimas exceções, a agressão física é intolerável para qualquer tipo de... Mas eu, talvez porque já tenha tido essa estada toda, né, Carinha? Assim, eu já fui vereador, presidente da Câmara, deputado, presidente da Assembleia, líder de governo, tal. Então, eu compreendo muito bem, por vezes, a indignação do cidadão que não tem uma escola para botar seu filho e pega o primeiro político que vai passando e manda ver. Eu recebo com muita naturalidade e eu procuro viver a minha vida do jeito que eu a vivo normalmente. Por exemplo, eu adoro cantar. Não sei se eu sei cantar, não, mas eu adoro cantar. Eu adoro literatura, gosto de ler, gosto de um bom sarau literário, vamos discutir alguma coisa, algum livro, alguma coisa. Eu gosto de idiomas, né? Eu aprendi inglês sozinho e depois aprendi alemão e depois aprendi francês sozinho, né? E eu gosto disso, então e eu me mostro como eu sou. Mas incomoda o senhor, assim, algumas entradas na sua vida pessoal, por exemplo? Quando teve a história do fim do seu casamento, separação, que virou-se um ponto que as pessoas ficaram comentando, especulando, e ali não era pro privado, Sarto, homem, homem, pessoa. não Sarto prefeito, né? Olha, não chega ao ponto de incomodar. Evidentemente, quando tem algum comentário que a gente percebe que ele é mais ácido por natureza, para ferir, mas eu me refugio sempre na música, né? É porque existem, como diz o Cazuza, pessoas de alma bem pequenas, remoendo pequenos problemas. É o blues da piedade. A gente tem que ter piedade, Senhor, piedade, para essas pessoas caretas e covardes. Sarto, e o senhor, assim, teve foram muitos anos no Legislativo, né? Tanto como vereador quanto como deputado. E aí, quando o senhor foi para o Executivo, para a Prefeitura de Fortaleza, eu não sei se para o senhor pesou assim mais, porque eu acho que meio que fica... as pessoas tendem a achar que tudo é culpa do Executivo e tá mais perto de serviços, né? Que estão ligados à população. E aí as pessoas acabam meio jogando mais a pedra, né? É claro. Em algum momento você pensou, meu Deus, que roubada, por que eu fiz isso? Ou não? Não, sabe por quê? Eu acho que o Legislativo me deu uma experiência de vida de escanear retinas. Porque se tem uma coisa na vida que lhe ensina, é a própria vida. Você conviver, você bater o olho, você perceber por um tique ou por mais ou menos qual é o tipo de abordagem que vai chegar. Então o Legislativo me deu e dá a todo mundo que tem essa experiência uma vivência. É como o jogador de futebol, né? O jogador
que ele é mais veterano, ele não corre tanto atrás da bola. Ele se desloca para receber a bola, porque ele sabe que a bola vai passar pelo meio de campo, pelo lateral direito, e ele fica bem ali. Bom, deve cair ou ali ou ali. Então ele se posiciona para receber a bola sem fazer muito esforço. E assim é na vida política. O legislativo, ele dá um traquejo em, primeiro, você perceber intenções que pululam e não está escrito nem dito. Você já percebe a sacada ao chegar, né? E por lhe dar essa, eu diria, esse traquejo, já vai lhe dando num banco de informações o que você precisa decidir. A primeira coisa que tem que fazer é definir rápido, porque eu gosto muito de uma frase do Roberto Campos, né, que diz que ele fala que administrar é definir prioridade, e prioridade é escolher um em detrimento do outro para o benefício da maioria. Que nas posições de mando você recebe muitas advertências catastróficas e muitos conselhos gratuitos. E porque administrar, agradar a todos é o caminho que se sabe, algo assim, que eu me perdi aqui no texto, mas não se descobriu ainda o caminho de agradar a todos. Mas um caminho a gente já sabe, que se você quiser dar errado, tente agradá-los. Porque não dá para compatibilizar. Não dá para compatibilizar. É difícil. Prefeito, muito se fala, algumas análises pontuam que durante você está no terceiro ano de gestão, né? E muito se pontua de que há uma análise de que falta alguma cara à gestão Sarto, né? De não entender qual a marca da gestão Sarto. Uhum. Como é que você avalia essa análise? Olha, eu avalio como muito natural, porque até outubro do ano passado a gente estava imerso na quinta onda do Covid. Eu tive a felicidade, eu digo isso, porque eu entendo como uma missão mesmo. Ao assumir no dia 1º de janeiro, uma sexta, na segunda-feira já pegamos a segunda onda em andamento, em ascendência. Terceira onda, quarta onda, quinta onda. Nós só começamos, na verdade, se você olhar retrospectivamente, a sair de casa, aglomerar, não usar máscara em outubro, novembro do ano passado. Tanto que para definir o Réveillon era uma loucura. Faz, não faz Réveillon? Aí a gente aqui, como é que faz? Exatamente nesse período de definição de Réveillon foi que começou a diminuírem os números positivos aqui. E eu, evidentemente, por ser médico, eu não iria jamais contrário a opinião do especialista. E aí, foi que a gente pôde sair de casa com tranquilidade, porque eu não iria dar... Eu estou dizendo para todo mundo ficar em casa, usar máscara, aí eu ficar no meio da rua desnecessariamente, mas é natural que haja essa cobrança. A minha marca não é mais ou menos assim, o que eu quero deixar é um legado além de obras que a gente tem feito aí, as creches, que já entregamos 25 creches com berçário, cuidar da primeira infância, porque eu como médico obstetra, eu sei muito da importância do desenvolvimento do ser humano nesse período que é fundamental para definir o que ele vai ser na vida. Então, desde o pré-natal bem feito, até a creche, até a escola de tempo integral. Então a gente tem feito políticas de inclusão e o referencial meu, para mim, é deixar um legado de resultados positivos nessa área. E nós vamos deixar. Então, foco realmente na educação. Foco, saúde e educação. Saúde e educação. Saúde, eu quero aqui fazer... eu tenho andado, não sei se vocês têm acompanhado, ontem mesmo eu fui à UPA do Itaperi, domingo. Sexta-feira santa eu fui à UPA do Dendê. E eu já fui a 10 unidades básicas de saúde. Então agora que a pandemia antigamente era só virose, só Covid, agora parou, né? Assim, parou não. Ainda tem Covid, tem que lembrar que ainda tem.
Mas as outras patologias começam a aflorar. E a gente vai ter que dar conta, e nós vamos dar conta da atenção básica. É posto com médico e remédio. Esse é um compromisso meu, que eu reuni a equipe, nós vamos redirecionar tudo que tinha. Porque antes a gente estava ligado 100% pensando em abrir leite de UTI para ver se tiver uma onda de Covid, comprar insumos para Covid, vacina. Então, tudo isso, agora nós já, graças a Deus, podemos redirecionar o nosso planejamento estratégico e nós vamos acabar com essa problemática de médico e de falta de remédio nos postos de saúde. As mudanças recentes na Secretaria da Saúde era uma tentativa e um incômodo seu com a administração da área? Você acha que precisava serem realizadas algumas mudanças para caminhar do jeito que você acredita que precisa caminhar? A gente precisa ter eu diria, um despertar, né, de que o tempo não para, como diz Cazuza. O tempo está seguindo e a gente está correndo contra o tempo para dar a resposta que a população precisa. Como eu falei, como deu uma amenizada na pandemia, as outras doenças começaram a surgir. Não é porque começaram a surgir, estava lá guardadinha, esperando o momento de ser diagnosticada. E a gente tem que dar a resposta mais imediata, porque senão se superpõe uma a outra. Então é mais ou menos trocar o carro trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E a equipe que a gente quer que faça essa troca do pneu do carro, ela tem que ser uma equipe da Fórmula 1. Chegou aqui, bota o outro e vai. Então tem que dar resultado mais rápido. Mais rápido. E durante a campanha, né, Sarto? A gente falou bastante, inclusive, durante essa campanha, era muito algo presente no seu discurso, você reforçando que eu sou médico, então eu vou querer que a saúde seja uma grande prioridade. E vou fazer. Pronto, exatamente. Então, assim, nesses 2 anos, quando a gente pergunta a você, e você concorda que não conseguiu deixar uma cara para a gestão de Fortaleza, você se incomoda com isso, assim, com o fato de lá atrás na campanha você querer que a saúde fosse uma grande de marca e agora no 3º ano você indica que ainda tem muita coisa a aprimorar? Olha, Alan, não, eu não me incomodo porque eu sei o diagnóstico está certo, a população tem razão. Agora, não quero, isso aí não é dando desculpa, mas nós estávamos no dia 4 de janeiro, uma segunda-feira, estava o pico da segunda onda, aí teve a terceira onda, que foi a Omicron, uma que foi bem ruinzinha, né, a terceira, Omicron, foi da Omicron, que veio com a letalidade muito maior. Então, eu fiquei meio atado, sem querer, sem poder fazer, até porque eu não podia cuidar de outra coisa. Estourou, por exemplo, aquela usina de ar lá na White Martins, lá na Francisco Sá. Nós tínhamos problema de abastecimento de tubos de ar, né, comprimido. De oxigênio, balão de oxigênio. Então, eu compreendo, dou razão à população e é isso que eu quero agora. Como eu sei fazer, eu fui médico da periferia o tempo todinho, eu sei onde é que dói, eu vou correr para que a nossa equipe ande no meu ritmo, resolver o problema que tem que resolver. E, prefeito, uma das coisas, assim, a gente tá vendo, assim, alguns resultados da própria pandemia, né? Um ponto que a gente vem notando muito, assim, não é só aqui, mas é uma questão mundial, é a questão da saúde mental, assim. As pessoas estão com a saúde mental muito abalada. A gente vem de um período muito difícil, tanto da pandemia, quanto mesmo de contextos de polarização que também repercutem nessa saúde mental. E uma das coisas que a gente escuta muitas pessoas reclamando é em relação aos CAPs, por exemplo, né? Assim, são poucos CAPs para uma demanda que é só crescente. É verdade. Existe algum plano, algum pensamento, alguma ação para tentar melhorar esse atendimento para a população? Existe, eu não sei se eu posso dizer, Lulu, posso? Pode dizer Quinta-feira eu vou fazer um grande anúncio de um pacotão para a saúde, mas eu vou dar um spoiler, nós vamos construir mais novos 4 CAPs, 2 adultos e 2 infantis, e nós vamos fazer concurso para o Zé Frota para 15 psiquiatras. Então, na área Karine, olha, eu fico imaginando, eu sou médico, tenho um colega médico de turma que é o meu psiquiatra e às vezes todo mundo normal, né?
A gente faz uma consulta para ver como é Sim. que tá. Ansiedade, por exemplo, eu não durmo, eu fico preocupado aqui com como é que eu vou resolver o problema da saúde de Fortaleza. Eu falo com outro prefeito, cara, como é que tu tá fazendo assim? Existem diferenças que são gritantes, viu? Salvador e Fortaleza e Recife, por exemplo, aqui não é justificativa nenhuma, mas é para a população saber. E eu estive com a ministra há pouco tempo. Você sabia que Fortaleza tem 1.548 leitos para atender a população? Tem uma população de 2.700.000 habitantes. Salvador tem 248 leitos para uma população de 3.200.000. Eles recebem lá 5 vezes o valor a mais do que nós. E Recife, 4 vezes. Aí você pergunta por quê? Pergunte aí o governo, porque é portaria, não é lei. Bom, mas tem dia que eu não durmo pensando como é que eu vou resolver. Ontem, por exemplo, eu fui na UPA do Itaperi. Graças a Deus que o movimento estava bom, não tinha, tava todas as equipes, a gente estava funcionando tudo direitinho. Mas tem dia que eu fico incomodado e eu digo, rapaz, será que eu não estou vendo alguma coisa? Eu estou deixando passar alguma coisa? Aí dou uma repassada nos colegas prefeitos, o que está acontecendo fora que a gente pudesse fazer. Aí eu preciso de psiquiatra também, né? O meu psiquiatra, ele passa um mês para me atender. Eu digo, olha, se eu, que é meu colega de turma, que eu vou pagando, né, de graça, mas não, né? Que antigamente tinha essa história. Imagine a população que precisa de uma atenção à saúde mental. Ansiedade, síndrome do pânico. Tem agora eles resolveram renomear, né, o burnout, né? Que é a estafa, velha estafa colorida, né? É o burnout. Aí tem o pânico, tem a depressão, ansiedade, diversos transtornos que hoje são novidade e que a população sequer tem acesso A um a um profissional, né? a um diagnóstico e a um profissional. É um grande desafio. Esse é o desafio. O que é que hoje tira o seu sono? Qual é o momento? Qual é a saúde? A saúde. A saúde é que tira meu sono, porque como eu conheço bem a área, e conheço mesmo, servi a vida toda nessa área, eu fico pensando, rapaz, a gente poderia estar fazendo melhor aqui, melhor ali, mas tem um ou outro que não tem a mesma vocação, o remédio, primeiro, o custo, ele cresce de uma maneira além do normal. Se cada inovação tecnológica que chega é boa, mas tem o seu custo ligado, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, é uma coisa simples, uma catarata. Então, você vai botar uma lente. Então, as lentes de hoje, elas não são mais as lentes de ontem. O custo aumenta. Então, tudo isso replica lá na ponta que é do sistema que ninguém pode mais. Hoje, raramente pessoas aceitam fazer cirurgia, porque a gente chama via aberta, né? Abrir o abdômen e, por exemplo, retirar uma vesícula. Hoje eles querem eles chamam por laser, né? Mas na verdade é videolaparoscopia, né? Que exige um aparelho que custa R$1 milhão, que tem que ter uma sala toda dotada, toda especializada. Então há também uma sofisticação no gasto da saúde que termina dificultando também. Mas assim, o que me tira o sono, mais que tira o sono para pensar, ver como é que resolver, a equipe que a gente está chamando, está se engajando para a gente resolver esse problema. Prefeito, tem uma questão aqui que é sobre a cultura. Porque várias pessoas que sentaram nessa cadeira aqui do Que Nem Tu, que são ligadas à cultura e fizeram algumas críticas relacionadas à prefeitura, então não teria como o senhor vir aqui e a gente não também questionar sobre esse tema. E as críticas vão desde lá na época da organização do carnaval, de atraso de execução de edital, reclamações sobre falta de diálogo com a cultura. Como é que hoje a gestão avalia esse tipo de crítica? Como é que a gestão avaliou a organização lá do carnaval? E as pessoas sempre, quando a gente fala como o pessoal acaba, às vezes, incidindo sobre a gestão, né, das pessoas confundirem as coisas, as pessoas ainda
pressionam mais ainda a gestão por conta do né? fato de o seu irmão ser o secretário de Cultura. Então, como é que vocês conversam sobre isso e como lidam com essa questão? Eu tenho uma maior tranquilidade porque sei que o secretário, que é meu irmão, ele é uma pessoa extremamente aberta ao diálogo, a conversar. Houve realmente um atraso no edital, mas veja que não foi só aqui, o Estado também atrasou, né? E esse diálogo, ele eu não tenho tido informações de que haja interrupção de diálogo. Talvez o que ocorra é o velho orçamento para a cultura de Fortaleza, que hoje me parece que está em 0,8%. A gente quer executar 1%. Mas do jeito que nós estamos, com diminuição de repasses gerais, né? A pandemia afetou de uma maneira brutal a economia, né? Então, certamente afeta a todas as áreas. Mas o secretário tem conversado e se dispõe. E as críticas são sempre bem-vindas. Assim, a gente que faz política por vocação, eu vejo o trabalho do secretário. O dia só tem 24 horas, tá? Se você mas tá olhando de uma forma equivocada, então vamos convencer na base do diálogo, que aí a gente toma a decisão para mudar o rumo. Mas ele manda para você, assim, no grupo da família, prefeito, mais recursos para a Secretaria da... Não tem grupo da família, porque a primeira coisa que eu fiz, era uma coisa engraçada, né? A primeira coisa que eu fiz quando assumi, mas não é brincadeira, não, de verdade, né? Quando eu chamei o secretário e disse, pessoal, eu não tenho família. A minha família é Fortaleza. Portanto, ninguém vai chegar aqui dizendo, sou irmão, sou primo, não tem nada a ver. Pois então... se eu fosse, eu ia. Eu sou sua irmã, vai ter que me dar dinheiro. A minha parte se você disser, sou sua irmã, pois você pega a fila, pega a senha, porque é igual. Aí eles falam no privado, né? Evidentemente falam no privado, né? Mas nada de institucionalizar essa relação. Sim, não, com certeza. A gente brinca, mas é assim. Prefeito, recentemente tem uma grande questão político-eleitoral, né, que o grupo político do qual você faz parte protagonizou e movimentou aqui, deixando toda a imprensa maluca e correndo atrás de informações, que foi o rompimento entre o Camilo e o Roberto Cláudio, né? Crise PT-PDT, Crise né? PT-PDT, exatamente. Se dependesse só do Sarto, você teria feito algo de diferente? É que nem tu, né? Olha, isso eu posso contar, porque eu já falei para eles em particular. Eu digo, galera, vocês acham de brigar justo na minha vez? Logo quando eu sou prefeito, vocês arranjam um jeito de brigar e ficar tudo... É claro que em momentos diferentes, porque não criou-se um clima, para mim, fracasso absoluto da diplomacia política. Um fracasso total que só quem tem a perder é o Ceará, o estado do Ceará e a população de Fortaleza. Para mim não reconhecer equívocos lá e cá, até porque eu não era protagonista das decisões e quando eu soube, eu fiquei muito triste, porque quando fui convidado para aceitar o desafio de ser prefeito de Fortaleza, o grande ativo que eles colocavam na balança, rapaz, você é o cara mais preparado, você tem que dar sua cota. Eu digo, mais do que eu dei, a minha cota de contribuição. Não, então o que se colocava na balança era que eu tinha que representar um grupo, e realmente um pensamento, um modelo de Estado, conceito jurídico, né? Ou seja, cidade, união e tal. Aí eu brincando, mas falando de vera, como diz assim o cearense, eu digo, rapaz, e cadê o projeto que vocês tanto defendiam aí? Eu disse isso do PDT, eu estou falando aqui porque na reunião do PDT eu falei isso. Eu digo, olha, mas engraçado, vocês me botam aqui para defender um projeto e na hora que vocês ficam cada um olhando para um umbigo, melhor é tal, melhor é tal. E cadê o projeto do povo do Ceará? Se um não se adequa, gente, tinha que perceber quem era melhor, quem melhor representava. Instância democrática não, mas não brigar.
Então, para mim, é uma das maiores frustrações ao longo dessa minha vida toda, porque quando você é oposição, você defende um projeto diferente, você vai tranquilo, com a sua alma tranquila, porque sabe que aquele projeto não está indo de acordo com o seu, mas quando você está dentro de um projeto, as pessoas brigando, ego, fogueira de vaidade, sabe? Desfile de egos, que não dá mais para mim, pelo menos para mim não dá. Dia desse eu vi uma poesia de Mário de Lima que fala que ele detesta desfile de egos inflamados, né? Detesta sentar-se ao lado de quem está apenas invejando a posição do outro, porque para ele, para mim, o que é mesmo importante é o essencial. O essencial é ser verdadeiro. Tá? Então eu fiquei extremamente, talvez não tivesse direito pela estada que eu já tenho na vida política, mas eu fiquei muito decepcionado com todos inclusive, todos. Camilo, Ciro, Cid, Roberto Cláudio, eu fiquei decepcionado com todos, porque é um fracasso colossal. E acaba enfraquecendo um movimento, né? E dando mais espaço para uma outra vertente que acaba ganhando mais força, né? Isso. Lamentavelmente aconteceu, agora vamos tratar de curar as feridas e ir para frente, né? E aí o senhor tá numa de que tá tentando ser o pacificador da história, ainda tem espaço para esse flashback aí, esse seu Olha, eu acho que sempre há espaço para a razão. Sempre há. Não pode a gente nunca encerrar nenhum tipo de debate, porque sempre há espaço para a razão. Com o tempo, os sentimentos vão se decantando, as pessoas vão percebendo que se equivocado, ou talvez eu errei ali, acolá e tal, eu errei. Eu estou torcendo que o tempo ele seja um bom conselheiro. Então, uma perspectiva de apoio de Camilo numa possível reeleição de Sarto, você ainda acredita que pode ser possível? Olha, eu não estou dizendo, eu não estou bem nesse rumo. Eu quero é reconstruir relações, sabe? A relação política, ela é apenas um aspecto delas, né? Nós podemos muito bem ser adversários sem antagonismos pessoais, Sim. sabe? Então, a verdade é reconstruir parcerias que tínhamos, amizades, né? E porque isso é o que importa na vida, né? A vida é breve, passa muito rápido. E às vezes a gente pensa que aprende. Aí eu tô na vibe filosófica, né? A gente pensa que aprende na vida, a gente muitas vezes faz desaprender. A vida, ao invés de nos tornar maduros, nos torna imaturos, né? Como pequenas crianças que ficam ali em torno de um brinquedo. Então, eu espero que o conselheiro tempo ele dê bons conselhos aí para todos, inclusive para mim. E em relação ao que vem falando um pouco sobre uma possível aproximação do senhor com uma ala mais à direita, o senhor acha que tem fundamento, que o senhor está querendo ampliar esse apoio político? É real? O que é que o senhor fala Karine, sobre isso? veja o que acontece, vamos lá. É natural que quem esteja de um outro campo político tente colocar uma pecha no seu adversário. Veja o que acontece com o governo Lula. Ele tem o apoio de todo o Centrão. Veja o que acontece com o governo Elmano. Ele tem apoio de republicanos, de PL. Quem está no exercício do poder executivo tem que procurar governabilidade. E governabilidade se traduz objetivamente. Não quer dizer, eu não acredito que, por exemplo, o Lula esteja lá, o PL está votando com o Lula lá em Brasília. O União Brasil está votando com o Lula. O Lula está virando Bolsonaro? Como é isso? Só aquele ditado, né? Para cá, 2 pesos e 2 medidas. E para lá, 2 pesos e 4 medidas.
Então não é a justa medida. Vamos analisar, mas vamos analisar da forma que ela é. Isso se traduz em governabilidade, não tem nenhum alinhamento político, ideológico, quem quer que seja. Prefeito, você falou que a sua família é Fortaleza, mas você tem, quantos são? 3 filhos, pai de 3, avô de 5. Isso. Qual é a pressão dessa família para você ter um tempinho para eles? Porque é tanta coisa para fazer. Eles lhe apoiam? Tem algum momento que fala assim, não invente dessa história, não. As filhas, elas são já crescidas, né? Uma mora na Califórnia, a outra está morando aqui, mas morava no Canadá. O outro tem 13 anos. Os netos é que reclamam muito, né? Vovô mas é muito engraçado, né? Mas assim, todo o tempo que eu tenho disponível, eu procuro curtir com eles, né? Da maneira que a gente sempre tem um final de semanazinho, eu procuro curtir com eles. Aí fazendo o quê, prefeito? Tocando violão? Tocando violão, o que é? andando de bicicleta, nadando, que tem uns que gostam de nadar, jogando futebol e tocando violão para incutir o gosto musical, né? E já tem um que está tocando teclado. Isso os netos, é? O meu filho está estudando canto. Eu tenho uma filha e ele cantam muito bem. Eles têm um talento assim fantástico. E é incutir, né? Assim, cultivar esse dom. Legal. É legal. Eles falam alguma coisa assim, tipo, pai, eu vi isso aqui, sei lá. Pai, passei por uma rua, tava assim, tem que mandar ajeitar. Eu vi isso aqui. O meu de 13, ele dia desse ele me ligou porque tinha uma pessoa amiguinha dele que tava querendo. Pai, ele fala assim, né? Tava precisando de um lugar na creche, né? Aí tu arranja aí, viu? Aí esse filho. Ela tem. Aí pessoalmente eu converso contigo. nós já colocamos mais de 4.200 crianças na creche. Mas, filho, tem mais de 10.000 esperando. Então tem que ter uma calminha aí. A pessoa chegando na pessoa certa, né? Um pouquinho no sartinho. Sartinho aí. Prefeito, e assim, tem algo que você se arrepende durante esse período de gestão? Deixa eu pensar. Não, olha, eu não posso me arrepender do que não estava ao meu alcance, né, de fazer, mas assim, a pandemia é um dado imponderável que caiu sobre o mundo todo, né, e a gente fica, aquela sensação estranha de você estar impotente diante de uma situação. Como, por exemplo, roubaram meu veículo uma vez, aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei sem saber o que fazer, atônito, né? Mas não, eu acho que dentro do que a gente passou, graças a Deus, as peças que a gente continuou a mexer, quero aqui agradecer a toda a equipe que sempre foi muito dedicada. Tu imagina você trocar todo um time para aprender, porque o serviço público é muito burocrático, né? É cheio de detalhes, né? Que não é só... Por um dia desse, eu recebi uma pessoa lá na casa da minha mãe, aí ela é uma pessoa religiosa, disse, prefeito, eu queria que você dissesse para a secretaria comprar as quentinhas nesse lá aqui, porque e tal. Eu digo, mas amigo, veja, a gente pode comprar lá, mas não pode ser só lá. Porque tem um processo, tem que escolher, tem que ter uma chamada pública, tem uma secretaria que cuida disso. Então, para isso, a gente vai ter, as pessoas ainda não têm essa dimensão. Mas... Vai educando, né? Educando o sartinho, educando... Prefeito, assim, esse ano, esse início de ano foi um início de alguns momentos mais tensos, assim, na sua gestão. E eu imagino que implementar algumas coisas ou estar envolvido em umas questões mais difíceis, como, por exemplo, a história do piso dos professores, como a história da taxa do lixo, são questões que impactam as pessoas e que desgastam também a imagem, ou que as pessoas, às vezes, não entendem e se revoltam, e vem aquelas críticas. Como é que o senhor lida
especialmente quando acontecem essas coisas, assim, eu só É. não durmo. Eu chamo meu amigo médico e digo, amigo, tem que ser 2 sessões por semana. Como é isso, assim? Engraçado, Karine. Eu cheguei no apartamento da minha mãe e ela mora ali no Jataí, em frente ao Liceu do Ceará, né? E quando eu desci do carro, o pessoal tava lá. Mas prefeito, o senhor vai cobrar a taxa do lixo? Eu disse, você mora onde, amiga? Ele disse, eu moro aqui, você não paga não. Como é que eu não vou pagar? Imóveis até R$ 85 mil na planta geral de valor de imóveis não paga. Então a isenção não é apenas para quem tem 70% dos imóveis. A isenção será a maior do Brasil. A taxa do lixo, ela é uma determinação, uma obrigação pelo marco regulatório. 22 capitais já cobram. E qual é mesmo o governante que gosta de cobrar imposto? Ninguém. Ninguém gosta. Se, por exemplo, o prefeito de Belém é do PSOL, cobra. A Marta, quando era do PT, cobrou. Então, não é que gosta. A nossa será a mais socializante do Brasil, né? E eu não tenho dúvida que quando o pessoal. Porque também tem uma novidade aí. Pois conte, não guarde nada, Posso? homem. Abriu agora, você vai chegar na sua casa e esses mais de 70%, que não são apenas 70%, vai receber lá. Taxa do lixo, isento. Isento. Você vai receber a informação que está isento, para não ficar procurando, vai vir o mês que vem. Nós estamos investindo um bocado, Então são 70% das pessoas estão isentas dos imóveis. Começa assim, 70% dos imóveis registrados. Tá. Aqueles de ocupação, de tal, já nem recebe. Dos 30% que são registrados, imóveis até 75 mil na PGVI, Planta Geral de Valor de Imóveis, não são cobrados. Por exemplo, o imóvel da minha mãe vale 80 mil, não é cobrado. Entendeu? Lá tem bem 300 apartamentos e por aí vai. Então vão receber um papelzinho informando que não serão cobrados. Agora eu queria lhe lembrar uma coisa. Piso dos professores, já dei. Sim. Reajuste dos servidores, já dei. Mas aí, como é que o senhor lida com esses momentos? Esses- Dorme? Não. Eu fico preocupado com desonestidade intelectual. Por exemplo, quando se faz uma crítica, uma crítica que seja bem, que procede, que você tem alternativas, mas comparar, por exemplo, taxa com imposto é desonestidade. Porque, por exemplo, a taxa conceitualmente é uma coisa que é feita que o cidadão recebe o benefício direto. Imposto incide sobre a cadeia produtiva e a cadeia de consumo. O imposto tem muito maior repercussão. E foi feito aumento de imposto. E até agora ninguém fica. O povo. É porque, né, quando é para uns, vale mais para um do que para outro. Então, eu fico incomodado com desonestidade intelectual. Aí eu fico incomodado. Mas se a crítica for honesta. Prefeito, a gente está se encaminhando para o fim do programa e queria muito falar sobre algumas mensagens que você tem em relação à cidade e como o Sarto curte a cidade. Então, primeiro, qual o passeio de Fortaleza que Sarto indica para quem pede dicas em relação a Fortaleza? Eu indico conhecer principalmente os nossos parques que são fantásticos, né? A começar por o último, lá da Barra do Ceará, o Parque Raquel de Queiroz, vindo lá no finalzinho da Avenida Bezerra de Menezes, tá? Fantástico. Inclusive, recebeu um prêmio internacional e vai ficar melhor ainda, porque nós estamos ainda aperfeiçoando o Parque Raquel de Queiroz. O Passaré também está com um paisagismo, está com uma requalificação urbana fantástica, que é onde tem o horto e o zoológico, né? Nós temos o Parque do Cocó, que é no coração da cidade. Eu gosto muito de andar de bicicleta, não ando tanto mais porque eu andava muito cedo, né? Aí agora, por causa do sol. E o trânsito também, porque ainda tem que ter muita pedagogia para que as pessoas possam compreender, né, dar prioridade ao ciclista. Mas Fortaleza tem tudo para você curtir, né? Desde de domingo a domingo você vai para a praia, você vai para o Caranguejo, você vai para o
por passeio lá nesses parques que tem. Você vai fazer um passeio de barco no Cocó, vai lá para Sabiaguaba, que tá lindo, aquilo lá no final da tarde, tem lá 12 quiosques, não são quiosques, são, na verdade, barracas que tem foram construídas lá, que é um banho fantástico no Rio Cocó. E é lotado sempre ali, né? Lotado, lotado, lotado. Aquela região teve um poder, assim, um aumento na capacidade de venda ali. Imóvel ali para você alugar para fazer um comérciozinho é muito mais caro. Então Fortaleza tem toda essa. E nas regiões, a gente está fazendo microparque para as crianças, nas regiões mais periféricas, as praças da cidade, que a gente está devolvendo para a cidade. Não só aqui, essas grandes, que a gente a Praça do Liceu, a gente está com um projeto que já está terminando, e a Praça da Bandeira, e a Praça do Helder Câmara, que é um dos grandes desafios que a gente tem. Mas, por exemplo, a Praça lá do Zé Walter, é uma praça de 3 quilômetros de extensão, tá linda. Lá tem areninha, fute-mesa, academia ao ar livre, banco para a galera se sentar, namorar. É fantástica, né? Você vai para outra praça que a gente inaugurou recentemente no Dom Bosco. Nós estamos com um pacote que nós já entregamos 52 praças. E toda a praça, ela é requalificada e se coloca a iluminação em LED, se faz o piso no seu entorno no intertravado, a gente regulamenta o comércio, normalmente ou tem uma areninha, ou tem um campinho de areia, ou tem fute-mesa, ou tem uma academia ao ar livre. Então a gente está dando a opção para essa galera toda, né? Geralmente nós já temos em Fortaleza 100 e poucas areninhas, já perdi a conta. Uhum. E é estimular conhecer Fortaleza, viver Fortaleza. E o que é que o senhor tem a mais para anunciar? Porque o senhor tá cheio de negócio de pacote, Só querendo, guardando segredo. só querendo guardar segredo. Guarde não, fale mais. Tá, na verdade, quinta-feira, aniversário de Fortaleza, a gente vai fazer um anúncio sobre um esforço concentradíssimo que a gente está fazendo e anunciar valores para a saúde e a atenção básica de Fortaleza. E eu acho que vai ser um pacote que já começou, mas eu vou anunciá-lo de forma integral na quinta-feira, aniversário da cidade, né? Que nós temos o Réveillon, para você ter ideia, o impacto financeiro do Réveillon foram de 3,4 bilhões de reais. Pela primeira vez na história de Fortaleza, os artistas do Réveillon foram contratados pelo poder privado, não passou o dinheiro nem pela prefeitura. O empresário ou empresa que se dispôs a contratar, contratou diretamente, não tem nada. Então, é uma inovação que eu acho que a gente fez e chegou para ficar. E o ciclo carnavalesco teve um impacto também econômico muito bom. Fortaleza se consolida como destino turístico a cada equipamento desse que a gente oferece. As praças, as creches, o centro de educação infantil, o Cuca, né? Nós temos 5 Cucas, né? E o pessoal, quando vê aqui que conhece, fica impressionado. Prefeito, muito obrigado por você ter topado vir para o Quinentu. É uma honra você ter dedicado aqui 1 hora para conversar com a audiência do Quinentu, com a audiência do Diário do Nordeste, para o pessoal conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre o que você tem pensado em cada uma das áreas dentro da gestão de Fortaleza e conhecer mais sobre o que você pensa sobre Fortaleza. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Karine e Alan, por a oportunidade de estar aqui. É muito bom a gente... eu que fui adotado por Fortaleza, eu sempre digo, né? Eu como médico, a gente diz que o filho biológico é amado porque é filho. Já o adotivo é filho porque é amado. Você não adota quem você não ama. Então eu fui adotado por Fortaleza. Tenho hoje a honra de ser prefeito da cidade. Pode ter certeza que vou fazer o meu melhor. E a nossa equipe vai fazer o que é melhor para reduzir essa desigualdade, para transformar essa cidade que hoje é o primeiro PIB, é o primeiro em educação, qualidade de ensino, é o primeiro em empreendedorismo, é o primeiro em política para jovens e para mulheres, e nós vamos torná-la cada vez o primeiro lugar do Brasil.
Pois muito obrigada. Então a gente se despede, né? Você que acompanhou, toda quinta tem um episódio novo, tá? Não esquece, você que está nos vendo pelo YouTube, de deixar a curtida. Você que nos ouve pelo Spotify, vai lá no botão seguir e aperta para seguir também, porque toda quinta tem um episódio novo, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Valeu! Um abraço. Tchau.